Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um update de um desafio que eu comecei aqui no canal. Vocês podem ter achado que eu esqueci do desafio porque eu nunca mais fiz as atualizações dele, porque o objetivo do desafio era ler um livro por mês e acabou não rolando, porém eu ainda sigo fazendo, tá? Que é o desafio de literatura nacional. Lá no início do ano eu fiz uma lista com 10 livros que eu queria ler, 5 livros contemporâneos e 5 livros mais clássicos de autores nacionais brasileiros, né? Cheguei então na metade do desafio, já li 5 livros. Eu já fiz um vídeo atualizando onde eu li 2 livros, né? E aqui nesse vídeo eu vou atualizar mais uma vez e falar de 3 livros diferentes pra vocês, que eu posso assim dizer com toda certeza que essa segunda parte do desafio teve muito mais sucesso que a primeira. Os 2 primeiros livros que eu li foram A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e Tudo é Rio, da Carla Madeira, que foram livros bons de sua maneira, assim, mas nenhum dos dois me conectou, me capturou da forma como esses de hoje, que eu vou falar pra vocês, tá? Então, gente, eu vou falar os livros em ordem crescente de eu ter gostado, tá? Então, começa com o que eu gostei, ok, mais ou menos, e o favorito, o favoritado, tá? Bom, começando então com As Meninas, da Lídia Fagundes Telles. Foi o primeiro livro que eu li da Lídia. Eu não vou mentir pra vocês, foi uma leitura levemente difícil, tá? Eu não tava acostumada com a escrita da Lídia, ela tem uma escrita muito, assim, detalhada, que faz fluxo de consciência e são blocões de texto enormes, então, assim, não foi uma leitura fácil, fluida, leve, tá? Mas estou pulando à frente, né? Sobre o que é que vai falar esse livro. Esse livro, As Meninas, vai falar sobre 3 garotas, vai contar mais ou menos a história ali, o cotidiano dessas 3 garotas. Elas moram num pensionato de freiras, em alguma cidade do Brasil, que não fica muito claro, tá? E o livro se passa durante a ditadura militar, na década de 70 ali. Assim, a ditadura militar não é o foco do livro, o objetivo do livro expor a ditadura militar, porém ela acaba sendo um pano de fundo ali da leitura, e a leitura por si só, o livro por si só, ele tem uma capacidade de transportar a gente bastante para um Brasil da década de 70, sabe? Toda a ambientação vai falar de música, de discos e de como os jovens agiam naquela época, e também, é claro, da ditadura militar, porque era algo muito presente naquela época, né? Era o regime que estava ali governando o país. E aí a gente vai ter 3 garotas que são bem diferentes entre si e tem uma conexão entre elas que é até meio difícil, assim, de entender se elas são amigas ou se elas são meio que uma depende da outra, mas talvez elas não gostem tanto de si, uma das outras, né? A primeira delas é a Lorena. Então a Lorena é uma garota que tem posses, é de uma família rica, e ela vive assim uma vida sempre devaneando, pensando muito, sonhando muito. Foi a personagem assim que eu mais gostei dos pontos de vista, nem tanto por ela fazer coisas interessantes, porque ela passa quase o livro inteiro sem fazer nada. Mas ela tem pensamentos íntimos, assim, que muitas vezes a gente se identifica como mulheres e como mulheres jovens, sabe? Alguns pensamentos, algumas inseguranças que a gente, às vezes, tipo, não tá dando nada pra personagem. Talvez a gente nem goste tanto da personagem, mas ela pensa algumas coisas, fala algumas coisas que a gente se identifica e nem percebe, sabe? E aí a Lorena tá ali vivendo a vida dela, sofrendo porque ela tá apaixonada por um homem casado, e ela fica o livro inteiro esperando que esse homem casado ligue pra ela, mande uma carta pra ela, enfim. Essa é a trama da Lorena. Aí nós temos a Ana Carla. A Ana Carla é a personagem que mais dá pena no livro, dá muita dó dela, porque ela sim, mais do que a Lorena, vive uma vida de ilusões. Ela tem muitos traumas de infância, muitas coisas que aconteceram ali no passado dela, que faz com que nos dias de hoje ela só consiga viver à base de drogas. Então ela tá quase o livro inteiro drogada, e ela fica devaneando e sonhando e, sabe, algumas coisas ela fala que a gente não sabe muito bem se ela é confiável, se aquilo mesmo existe, se aquilo mesmo acontece ou vai acontecer pra ela, ou se aquilo é uma forma dela enganar ela mesma e ter esperança pro futuro, sabe? Então, por exemplo, ela
fala pra todo mundo que ela tem um noivo rico. Apesar dela não gostar muito dele, ela pretende casar com ele porque ele tem dinheiro e a partir desse momento, então, a vida dela vai mudar, vai dar uma guinada, ela vai parar de se drogar, vai parar de beber e vai finalmente ser feliz. Então, só que a gente não sabe se esse noivo realmente existe ou se é uma invenção, uma tentativa de fuga da Ana Clara, né? E outro detalhe dela ali é que ela é uma mulher lindíssima, assim, parece uma modelo. Então, as amigas dela até acreditam que ela possa ter esse noivo porque ela é muito linda, ela tem a capacidade de conquistar qualquer homem, digamos assim. E nós vamos ter a Lia. A Lia é a personagem que mais faz coisas o livro todo, tá? Ela é uma personagem, assim, enérgica, ela é uma personagem muito interessante, ela tem várias camadas diferentes, sabe? E ela é basicamente uma ativista, digamos assim, contra a ditadura militar. Então ela tá muito envolvida ali naquela luta contra a ditadura, contra esse regime totalitário no Brasil. E a Lia tem uns discursos e fala umas coisas extremamente atuais e extremamente, assim, pra frente do tempo dela, num livro da década de 70, sabe? Ela tem, assim, um posicionamento muito mais liberal que muita gente que vive hoje em dia, sabe? Até jovens de hoje em dia. Então, ela é uma personagem extremamente interessante. Então, ela foi para aquela cidade para fazer faculdade e acaba que ela descobre na faculdade a luta contra a ditadura e larga tudo e a vida dela se torna então essa luta. E mais uma coisa é que ela tem um namorado, né, por quem ela é extremamente apaixonada, que esse namorado foi preso então por conta de estar lutando ali, tá, contra a ditadura, ele foi preso, então ela passa também por momentos de vulnerabilidade, apesar dela ser uma personagem extremamente forte, que a gente vê e pensa, não, essa pessoa nunca sofre, nunca fica vulnerável, mas ela passa por muitos momentos de vulnerabilidade por conta desse namorado dela que está preso. Então, assim, eu gastei bastante tempo falando das personagens, isso vocês encontram até na sinopse, porque o que mais importa nesse livro são os pensamentos e as reflexões e os sentimentos mais íntimos destas personagens. O livro não espera em grandes acontecimentos, ele quase como um todo não acontece quase nada, tá bom? Já vou avisando vocês, porque pode ser frustrante para algumas pessoas, a gente tá hoje em dia acostumado a ler livros que acontecem várias coisas, vários plots, mas não é o objetivo desse livro. Até foi uma coisa que no início prejudicou um pouco minha leitura, porque é lento, gente. A gente fica acompanhando cada pensamento mais íntimo e mais bobo dessas personagens. E uma coisa que é genial é que a Lídia faz a inversão ali de narrador sem nem avisar a gente. Então tem uma hora que quem tá falando é a Lorena e do nada a gente passa por uma visão de terceira pessoa e depois vai para uma visão de primeira pessoa, só que da Lia, digamos assim. E cada voz de cada personagem é tão particular, tão específica, que a autora não precisa avisar a gente quem é que tá falando. A gente só por ler os pensamentos e os sentimentos ali e a voz narrativa, a gente já sabe quem é que tá falando. Isso é extremamente genial, assim. Apesar de eu não ter amado o livro, eu não consigo negar como a escrita da Lídia é genial nesse sentido. Além disso, ela deu um jeito ali de enfiar no meio do livro uma descrição de uma cena de tortura pela ditadura militar. E, gente, esse livro foi publicado na época da ditadura militar em que livros eram censurados e eles deixaram passar esse livro. Algumas pessoas até brincam que falaram esse livro tem um relato que passou pela censura por ser muito chato. Porque imagino, né, as pessoas que faziam censura devem ter lido assim as primeiras páginas e viram que era um livro sobre menininhas vivendo a vida delas, sabe? Um livro de mulheres. E deixaram passar o livro, mas ali pelo meio tem uma cena muito forte e muito... É a melhor cena do livro. É a cena em que a Lia tá conversando com uma pessoa. E o diálogo delas, a conversa delas é muito bom. E aí eu fiquei, cara, isso é genial. A literatura é genial. Impressionante como a arte dá um jeito, sabe? Enfim, gente. Então, com certeza esse livro me abriu os olhos para a escrita da Lídia e eu fico com muita vontade de ler outras coisas dela. Talvez eu tente ler os contos dela, porque talvez sejam mais rápidos e um pouco menos lentos, porque foi uma leitura um pouquinho difícil para mim em alguns momentos. E eu dei 4 estrelas, então, para as meninas. Em seguida, um livro que eu ainda tenho físico aqui. Todos esses livros, os 3 desse vídeo, eu peguei na biblioteca da minha faculdade, né? E
Ironicamente, eu peguei de graça na biblioteca pra ler, mas os 3 depois foram pra minha lista de desejos da Amazon, porque eu pensei, cara, eu vou precisar reler esses livros um dia e poder marcar, porque obviamente, né, não vou riscar os livros da biblioteca. Mas eu fiquei me coçando pra marcar alguns trechos e algumas frases e eu não podia, então não adiantou nada eu ter lido da biblioteca porque eu vou ter que comprar depois. Mas enfim, seguimos. Esse aqui eu ainda não devolvi, vou até hoje na universidade devolver, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Gente, eu fui pra esse livro sem saber nada sobre ele, mas eu fui muito empolgada, porque olha o tamanhinho dele e eu tava precisando de um livro curto, né? E depois eu descobri que é um livro de contos, eu fiquei com um pouco de medo, porque normalmente contos não dão muito certo comigo. Normalmente eu preciso de um pouco mais de páginas pra me apegar aos personagens e sentir que a história foi muito desenvolvida. Só que ainda bem que eu dei uma chance pra esse livro, porque eu mordi minha língua. Aqui existem contos curtíssimos, de coisa de 8 páginas, 6 páginas, e ainda assim todos eles fizeram eu me apegar aos personagens, aí eu estar conectada com o que estava acontecendo, e também em alguns deles, não todos, né, eu me emocionei. Eu até lagrimei, sabe? Com contos de 6 páginas. Isso eu nunca vi na minha vida acontecer comigo. Então, assim, foi uma leitura muito intensa. Eu amei conhecer a escrita da Conceição Evaristo. Eu acho que, dentre todos os livros que eu li do desafio até agora, a escrita dela, junto com a da Carla Madeira, são as minhas favoritas. Aqui a gente tem uma escrita sensível, poética, em alguns momentos doce, sabe? E até sensual também em alguns momentos. O que destoa muito com os temas que ela aborda, porque aqui ela vai falar de um realismo da sociedade brasileira, principalmente o foco dela, né, é a vivência de pessoas negras nessa sociedade brasileira. Então ela vai falar de várias nuances diferentes, de vários tipos de pessoas diferentes, mas todas têm em comum essa questão da negritude, né, que acaba mudando a forma com que a sociedade trata essas pessoas e enxerga essas pessoas. E principalmente os meus contos favoritos, inclusive, sobre a visão da mulher negra. Então, a visão da feminilidade. É difícil essa palavra. E, nossa, eu me emocionei tanto em alguns desses contos, sabe? E, além disso, apesar de ser um tema difícil, ser uma escrita em alguns momentos até poética, eu li devorando esse livro porque eu não senti as páginas passarem. Apesar dele ser curto e também ter uma diagramação também muito tranquilinha, a escrita é muito fácil, parece que a gente engole as palavras. E uma coisa que eu acho incrível desse livro, apesar de ele ser curto, também falar de contos bem pequenininhos e a gente vê pequenos pedaços, assim, pequenos insights da vida dessas pessoas, é impossível a gente não enxergar algumas coisas aqui em pessoas que a gente conhece. Então, a gente lê um livro, a gente pensa um pouco na nossa mãe, a gente lê um livro e pensa um pouco na nossa tia, a gente lê o livro e pensa um pouco naquela nossa amiga, e assim, é muito a vivência brasileira, sabe? Eu acho que é isso que traz essa identidade para esse livro. E, eu adorei, e eu já quero ler um romance dela, porque eu acho que, assim, se eu gostei tanto dos contos, imagina um romance inteiro, completo, com essa escrita, com essas palavras. Nossa, eu fiquei apaixonada, tá? Então, deem uma chance pra Olhos d'Água se vocês ainda não leram. É um livro que tem disponível em vários aplicativos de biblioteca, eu acho que na Biblion tem. Tem disponível em vários aplicativos de audiobook também. Eu vi que tem um audiobook, eu não ouvi, não sei dizer como é que tá, mas eu sei que existe também. E eu acho que vocês não gastam assim nem 4 horas da vida de vocês pra ler isso aqui completo ou ouvir completo. E vale muito, muito a pena se vocês ainda não conhecem a escrita dela, tá? Então é isso. Pra Olhos d'Água eu dei 5 estrelas. E por último, o meu favorito desses 3 livros, tá? Confesso que fiquei meio assim, sem saber se meu favorito era Olhos d'Água ou o próximo. Mas eu decidi ser por o próximo, porque o próximo, eu acho que ele foi mais fundo, sabe? No meu coração, nos meus sentimentos. E com certeza me fez chorar muito mais. Que é O Avesso da Pele, tá? Eu sou muito grata por ter dado uma chance pra esse livro.
nesse desafio, porque eu tenho um pouquinho de medo de ler alguns livros nacionais. E esse medo em alguns momentos se prova ser verdadeiro, como no caso de As Meninas, que foi uma leitura um pouco difícil. Ou no caso lá de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, também foi uma leitura assim, muito difícil pra mim. Mas eu me surpreendo muito em alguns momentos, como no caso de Olhos d'Água e no caso de O Avesso da Pele. Porque O Avesso da Pele é um livro com um tema difícil, que em muitos momentos é muito mais difícil de ler do que Olhos d'Água. Porque Olhos d'Água trata de temas similares, só que eu acho que a escrita da Conceição é um pouco mais suave. Ela, apesar de falar de tudo sem poupar palavras, a gente sente uma leveza na escrita dela de alguma forma, sabe? Enquanto que O Avesso da Pele, em muitos momentos, pra mim, foi um pouco mais brutal. E também eu acho que é um tema que acabou sendo um pouquinho mais desenvolvido, porque é um livro só, uma história só, no livro inteiro, né? Apesar de contar a história de várias pessoas ali. E eu chorei muito em O Avesso da Pele, nossa. Bom, vou contar mais ou menos a sinopse pra vocês. A gente vai estar ali... antes de tudo, eu aviso, não leiam a sinopse desse livro, tá? Porque ele dá spoiler de uma coisa que acontece quase só no final e eu acho que não precisava ter na sinopse, então é uma dica que fica pra vocês. Eu vou dar uma sinopse resumida aqui pra vocês, sem dar esse spoiler. Mas enfim, em O Avesso da Pele a gente começa acompanhando um garoto que tá ali limpando, arrumando as coisas do apartamento do pai dele que faleceu. Então, enquanto ele tá ali encaixotando as coisas e tal, ele começa a refletir sobre toda a história, não só do pai dele, como da mãe dele. E aí, a sacada que eu acho genial da escrita desse livro é que ele vai transitando, ele não segue uma linha cronológica certinha. Então começa com esse garoto, né, que tá pensando nisso, cuidando das coisas do pai dele, mas daqui a pouco a gente acompanha a infância do pai dele, depois pula pro pai dele na faculdade, depois volta pra alguma coisa na infância do pai dele, depois pula pra infância da mãe dele, e depois pula pra mãe dele na idade adulta. E aí, em alguns momentos, ele dá alguns spoilers do próprio livro, assim, comentando algumas coisas que vão acontecer só no futuro. E, apesar de ter essa linha do tempo que não é linear, é um livro extremamente fácil de entender. Então, a gente lê e a gente consegue compreender tudo. É como se, no momento que a gente está lendo, apesar de o livro em si não estar seguindo uma ordem específica, na nossa cabeça as coisas já vão se encaixando onde elas têm que ser encaixadas, sabe? E eu achei isso genial. Além de que também é um livro que é muito focado em fluxo, assim, de palavras, tem pouquíssimos diálogos. E apesar disso, foi uma leitura muito fluida pra mim. As páginas assim voavam, sabe? E eu queria saber o que estava acontecendo. Eu estava extremamente apegada a todos os personagens. E estava muito interessada, porque junto com a história tem muito ensinamento sobre negritude, sobre pessoas negras vivendo no Brasil, especificamente aqui em Porto Alegre. E aí eles falam até que como era esse homem negro viver em uma das capitais mais preconceituosas, mais racistas do Brasil. E é muito difícil, porque ele começa o livro, eu acho que o maior foco do livro é o pai do protagonista, né? Apesar da gente acompanhar outros personagens. Mas ele começa o livro como uma criança que não se vê diferente, que não entende quando está passando por situações de abuso ou de racismo. E a gente acompanha no livro o desenvolvimento da consciência dele como homem negro, se percebendo como um homem negro e se percebendo como, sim, é tratado diferente pelas outras pessoas, pela sociedade, por conta da sua cor, e também percebendo como o racismo é diferente, não é igual para todas as pessoas negras, nem todas as pessoas negras vão ter a mesma vivência, a mesma sensação de racismo na sua própria pele, vão vivenciar as coisas da mesma forma. Então ele enxerga o racismo de uma forma, a mãe do protagonista enxerga de outra forma, o protagonista enxerga de outra forma. E tudo isso tem relação com como essas pessoas viveram, onde elas cresceram e também o tom de cor da sua pele, porque pessoas que têm uma pele negra retinta sofrem muito mais preconceito do que uma pessoa que às vezes as pessoas passam por morena, sabe? Chamar uma pessoa negra de morena e como se isso fosse um elogio ou coisa do tipo. E como também eles enxergam a luta
contra o racismo de forma diferente, porque o pai do protagonista, que é um professor, ele enxerga de uma forma, ele sente que a sociedade precisa mudar, deve-se lutar contra isso, deve-se educar a sociedade, enquanto que a mãe do protagonista, que teve experiências muito diferentes e até sofreu por alguns tipos de abuso, ela enxerga a sociedade como algo que é ruim, nasceu assim, e lutar contra isso não vai mudar nada, porque lutar contra isso e ter esses discursos assim muito intelectuais e inteligentes, discursar sobre raça, não vai ajudar em nada aquela mulher que está vivendo na favela, que está vivendo no barraco, que está sendo abusada, que está sendo agredida. E o mais interessante é que todos os personagens, em alguns momentos, têm uma ponta de razão e podem também estar errados, mas porque não existe uma forma só de lidar. Não existe uma forma só de racismo, não existe uma forma só de consciência sobre raça, sabe? Nossa, esse livro é extremamente inteligente e eu acho impressionante como o autor passa tudo isso, toda essa carga de conhecimento, essa carga de educação, sabe? Numa história que a gente nem sente que tá aprendendo, sabe? A gente sente só que tá acompanhando ali o que aqueles personagens passaram, o que eles viveram. E, ai gente, o livro vai escalando e a gente acompanha aqueles personagens, se apega a todos eles e a gente quer que tudo dê certo na vida deles, mas a gente sabe que não é assim que funciona, porque aquele livro é um retrato da sociedade, é um retrato da realidade. Então, meio que não tem como dar tudo certo no final, porque não tá tudo certo na vida real, né? Enfim, e aí o final é avassalador, é emocionante, porque o personagem, a gente já sabe, né, que o pai do protagonista vai morrer, a gente vai ali no final descobrir como isso vai acontecer, por que isso vai acontecer, mas mesmo assim é um final agridoce, porque tem um teor doce, porque algo aconteceu com ele de bom antes dele falecer. Uma coisa boa aconteceu com ele, que renovou as esperanças dele, mas eu não vou falar o que é, porque é muito bom descobrir isso lendo, tá? Então, por favor, novamente falo pra vocês, não leiam a sinopse, porque tem spoiler, tá? Se você já leu, tudo bem. Eu também li antes de ler o livro, eu li a sinopse, mas eu me arrependi depois. E só um comentário final, eu tava lendo esse livro na época que eu tava tendo aula, e eu sempre lia ele no horário do almoço na biblioteca. Tanto que eu finalizei a leitura no horário do almoço da biblioteca. E eu até mandei a foto pras minhas amigas, deu chorando, minha blusa toda molhada de lágrimas em público. Eu não sei o que as outras pessoas pensaram quando me viram. Eu espero que alguém tenha me visto me debulhando em lágrimas, segurando o olho da pele e pensado, cara, eu vou ler aquele livro porque eu quero ficar igual aquela menina doida ali. Mas é isso, sabe? Isso é o poder de, assim, desse livro de me transmitir, me transportar pra dentro dele, que eu nem me importei, eu nem percebi muito bem que eu tava chorando em público, sabe? E, nossa, é muito bom. Sempre que eu converso sobre esse livro, que eu falo sobre ele, me dá vontade de subir a nota dele, só que ele já tá com a nota máxima, que é 5 estrelas e favoritado, tá? Então, é um dos melhores livros que eu li esse ano e eu recomendo muito pra vocês. Ai, sinto uma vontade de reler os 3 livros, mas principalmente o Berço da Pele, porque o Olhos d'Água eu terminei ontem. E o As Meninas eu sinto que eu quero reler um dia, mas deixa passar mais um tempinho, porque foi difícil. Enfim, mas dá uma vontadezinha de reler e sentir de novo tudo isso que eu tô falando pra vocês. E é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se do desafio inteiro vocês forem escolher 2 livros pra ler, no momento eu digo pra vocês, escolham Olhos d'Água e Berço da Pele, tá? Mas vamos ver o que ainda vem por aí, ainda temos 5 livros pela frente. Espero ter mais experiências tão boas quanto essas, que esse desafio já valeu a pena só por essas 2 experiências aqui. E é isso então, eu espero que tenham gostado. Me comentem que outros livros que eu deveria ler, livros ou o que vocês acharam desses 3 livros que eu comentei aqui hoje. Deem curtir no vídeo e tchau!